dia, meu nome é Amanda, somos da equipe 11, composta por mim, Maíra e Rayane, e vamos falar um pouco sobre posições relativas entre pontos, retas e círculos. Quando a reta e a circunferência são definidas sobre o mesmo plano, podemos analisar as posições que cada um ocupa em relação à outra. O conjunto dos resultados dessa análise é conhecido como posições relativas entre reta e circunferência. Cada uma dessas posições está relacionada à quantidade de pontos partilhados e não pelas figuras em si. A seguir, discutiremos mais sobre os tipos de posições relativas. Quando a reta e a circunferência possuem dois pontos em comum, dizemos que a reta é secante à circunferência. Seja P o ponto da reta cuja distância entre o centro C da circunferência seja a menor possível, o segmento PC será perpendicular à reta e sua medida será sempre menor que o raio. Observe que o segmento PC é perpendicular à reta, pois essa é a exigência para que ele seja o menor segmento a ligá-la ao centro da circunferência. Assim, digamos que P seja um ponto da reta cuja distância até o centro da circunferência é a menor possível. É que C é um ponto qualquer da circunferência. Nessas circunstâncias, PC maior que R, em que R é o raio. Reta externa à circunferência. Quando a reta e a circunferência não possuem nenhum ponto sequer em comum, dizemos que a reta é externa à circunferência. Na imagem acima, os pontos em comum entre a reta e a circunferência são A e B. Observe que eles foram formados dos triângulos APC e BPC, como segmentos CA e CB, são raios. Eles possuem a mesma medida, por isso o triângulo ABC é isósceles, e assim os ângulos A e B apresentam a mesma medida. Com essas informações, vamos calcular a equação da circunferência, sabendo que a gente não sabe exatamente onde o ponto A está, mas sabemos que ele percorre toda a circunferência. Esse ponto A, então, tem uma coordenada x e uma coordenada y. E lembrando que o raio permanece sempre igual. Com esses dados, vamos calcular a distância do ponto O ao ponto A. Isso fica igual a distância ponto O e ponto A igual a raiz de x do ponto A menos x do ponto O, que é o centro, mais y do ponto A menos y do ponto O. Tudo isso elevado ao quadrado. Corta. Dá para juntar. Se pararmos para observar, essa distância do ponto O ao ponto A é igual ao raio. Sendo assim, a gente pode pegar e igualar a equação ao raio. Em seguida, a gente tira a raiz, porém, deixando tudo ao quadrado, como já foi feito. Fazendo isso, a gente tem a equação final, que vai ficar x do ponto A menos x do ponto O mais y do ponto A menos y do ponto O. Tudo elevado ao quadrado também. Igual ao raio elevado ao quadrado. As relações de posição entre elementos no plano constituem a base de diversos estudos para a geometria analítica. É por isso que esse tema se torna tão importante para a construção do nosso saber a respeito da matemática.